Diego Aguiar de novo aí na área. Hoje vamos fazer nossas questões de velocidade média. Vamos aqui dar início a nossas questões sobre velocidade média, tá? São questões básicas, vou fazer aqui uma pequena resolução para vocês. 3 questões bem simples. E vamos dar início, tá? A nossa atividade. A nossa primeira questão diz o seguinte: uma partícula desloca 10 km a cada 20 segundos. Determine sua velocidade média em SI, ou seja, em metros por segundo. Gente, a questão nos dá 10 km a cada 20 segundos. Já podia fazer direto essa velocidade média aí e ficaria 10 por 20, dividido 10 por 20, daria aí 0,5 km por segundo, mas a questão pede em metros por segundo. Então existem algumas maneiras de fazer, tá? Eu escolhi a maneira mais clássica, mais usada por todo mundo, para vocês entenderem melhor. Primeiro vamos anotar os dados. Quais são os dados, professor? Primeiro dado, ele pergunta qual a velocidade média, então a gente interroga. O segundo dado, variação de posição, ou seja, o espaço percorrido pela partícula é 10 quilômetros. Ok. Qual é a outra unidade que ele dá, professor? O tempo, ΔT em segundos. Então fica mais fácil, gente. Ele já deu o ΔT em segundos e deu o ΔS em quilômetros. Só que ele quer em metros por segundo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma pequena transformação de quilômetros para metros, ou seja, vamos transformar esses 10 quilômetros em metros. É bem simples, gente. A gente vai usar a famosa regra de 3. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Se 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros, né? 10 quilômetros vai ser equivalente a quantos metros, professor? 10 quilômetros equivalente a X metros. A gente fala como é que a gente faz a regra de 3. Quilômetro em cima de quilômetro, metro em cima de metro. Qual o próximo passo? O famoso meio pelos extremos. Faz o x cruzando, fica como, professor? X vezes 1 é x e 10 vezes 1000. Isso vai nos dar um valor aproximado que x é igual a 10.000 metros. Então nós já temos que o nosso ΔS é 10.000 metros. Agora a gente vai usar a famosa equação da velocidade média. Vamos substituir os nossos valores, ó. Ó a famosa equação, que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, espaço percorrido ou variação de posição pela unidade de tempo. Substituindo os valores, ó. 10.000 dividido por 20 segundos. Fazendo essa continha básica, a gente pode cortar o 0 com 0, fica 1000 por 2. 1000 dividido por 2 é equivalente a 500 metros por segundo. Essa é a nossa velocidade média, 500 metros por segundo. Qual é a letra que vocês marcariam? A letra E. Muito bem, vamos agora à nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte: você faz um determinado percurso em 2 horas, anotem, de um automóvel. Se a sua velocidade média for 75 km por hora, se você fizesse esta viagem a uma velocidade média de 100 km por hora, você ganharia, ou seja, ele quer um ganho, tá? Dica, olha a dica que eu deixei para vocês. Ao final, transforme as horas encontradas em minutos. Por quê? Porque as unidades para marcar, as respostas para marcar estão em minutos. Primeiro passo aí, gente, vamos anotar os dados. Ele disse o quê? Vamos ser um pouco inteligente. Ele disse que ele faz um percurso, um certo percurso em 2 horas com uma velocidade de 75 km por hora. Se ele aumentou essa velocidade para 100 km por hora, é lógico que esse percurso ele vai fazer em menos tempo, certo? Então vamos botar os nossos dados. Primeiros dados. Primeiro dado que a gente coloca, o ΔS, que a gente tem que descobrir o tamanho do percurso, não é? Porque ele não deu o percurso, ele só deu o tempo e a velocidade. Qual é o outro que a gente anota? O tempo inicial, né? Que ele deu para determinada velocidade, que era de 2 horas.
e a própria velocidade de 75 km por hora. Gente, como ele deu o tempo em horas e a velocidade em km por hora, não precisa transformar ainda, tá tudo ok. O que a gente faz? A famosa equação da velocidade média, mais uma vez. Próximo passo, a gente substitui os valores. 75 é a velocidade média no lugar de velocidade média. E 2 segundos no lugar do tempo. Ou 2 horas, tá? Não é 2 segundos, 2 horas. Fazendo essa substituição, a gente tem a famosa aqui, uma razãozinha. 75 é igual a ΔS sobre 2. Faz meio pelos extremos. Ficaremos com ΔS igual a 75 vezes 2. 75 vezes 2 é o equivalente a 150. Como é em quilômetros? 150 quilômetros. Ok? Então, esse percurso ele tem um tamanho de 150 quilômetros. Então já descobrimos. Qual é o próximo passo? Ele não pergunta qual é o ganho que ele vai ter se ele aumentar essa velocidade. Então a gente vai ter um novo tempo. A gente tem que achar um novo tempo, tá? E temos uma nova velocidade média. Eu chamei essa nova velocidade média de Vm', que ela tem um valor de 100 km por hora. E o ΔT, o ΔS já achamos que é 150 km por hora e o ΔT de ΔT', tá? Fazendo de novo, usando a equação da velocidade média, eu fiz uma pequena mudança para vocês. Eu botei Vm' e ΔT', tá? V, velocidade média atual, dividir, que é igual ao ΔS pelo ΔT', temos essa equação da velocidade média. Vamos fazer nossas substituições de valores. A gente fica com 100, que é a velocidade média, 150, que é o espaço percorrido, e o novo tempo. Fazendo de novo meio pelos extremos, ficaremos com ΔT' vezes 100, que é igual a 150 vezes 1, que é o próprio 150. ΔT' vezes 100, que é igual a 150 vezes 1. Gente, aqui a gente tem uma equação que o 100 multiplica ΔT'. Ele vai para o segundo membro como? Ele vai dividindo. Qual é o inverso? Aqui não é multiplicação. Qual é o inverso da multiplicação? Vai ser a divisão. Tá bom? Então, ΔT' é igual a 150 dividido por 100. 150 dividido por 100 é a mesma coisa que 15 dividido por 10. 15 dividido por 10, gente, dá 1,5 hora. Porque nós estamos calculando o tempo em hora, porque a velocidade está em km por hora e o ΔS está em quilômetros. Então, o ΔT só pode ser em hora. Gente, 1,5 hora é a mesma coisa que 1h30, ou seja, 1h30 minutos. Gente, ele fez esse mesmo percurso em 1h30 minutos. Anteriormente, ele tinha feito em 2 horas. Sendo bem lógico, qual seria o ganho dele? O ganho deles é bem simples, seria em 30 minutos. Mas como vamos mostrar isso na matemática? Logo, esse ganho vai ser... Eu chamei o G de ganho, tá? E pego o delta, o tempo inicial do percurso, que foi em 2 horas, menos o tempo do novo, com a nova velocidade, que foi de 1h30 minutos. Ou seja, ΔT menos o ΔT'. Fazendo as substituições, ficaremos com 2 horas menos 1h30 minutos, que é igual ao ganho de 30 minutos. Qual a letra vocês marcariam? Letra D. D de dado. Vamos à nossa terceira e última questão. A terceira e última questão diz o seguinte: uma pessoa caminha numa pista de Cooper de 300 metros de comprimento com uma velocidade média de 1,5 metro por segundo. Quantas voltas ele completará em 40 segundos? Eu deixei uma dica para vocês aí, para transformar 40 minutos para segundo. Mas primeiro vamos fazer os passos que a gente sempre faz, anotar os dados, tá? Dados iniciais, ΔS é igual a 300 metros. ΔT é igual... é o valor que a gente vai ter que achar, que é o tempo para completar uma volta, lógico. E a velocidade média, que é igual a 1,5 metros por segundo. Observa que ΔS está em metros e velocidade média em metros por segundo. Não precisa transformar ninguém. O que a gente usa agora? A nossa equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Substituindo os valores, temos que a velocidade média é 1,5 e o ΔS é 300.
Temos aí a nossa equação que ficou com 1,5 igual a 300 dividido pelo ΔT. Esse ΔT vai ser o tempo necessário para completar uma volta. Fazendo o meio pelos extremos, temos que ΔT vezes 1,5 é igual a 300. 1,5 vezes ΔT, se esse 1,5 for para o segundo membro, ele vai fazer o inverso da multiplicação, ou seja, divisão. Fazendo isso, ficaremos com ΔT igual a 300 dividido por 1,5. 300 por 1,5, gente, é igual a 200, ou seja, 200 segundos, que é o tempo necessário para completar uma volta. É o tempo que a nossa pessoa completa uma volta. Seja bingo. Qual o próximo passo, professor? Nosso próximo passo, anotamos esse novo tempo e vamos descobrir aí a nossa quantidade de volta. Professor, o senhor colocou aqui ΔT igual a 2.400 segundos. Como o professor chegou a esse passo? Gente, eu fiz a transformação de 40 minutos em segundos. Como assim, professor Diego? Famosa regra de 3. 1 minuto não é equivalente a 60 segundos? Então, 40 minutos é equivalente a x segundos. Meio pelos extremos, x vezes 1 e 40 vezes 60. X vezes 1 e 40 vezes 60. X vezes 1 dá x e 40 vezes 60, 2.400 segundos. Olha aqui, ó, já transformado, 2.400 segundos. Qual o próximo passo? Professor, então, nesses 40 minutos, ele percorre 2.400 segundos. Qual é o tempo para dar uma volta? 200 segundos. Ou seja, quantas voltas são equivalentes a 2.400 segundos, professor? Dá para fazer de cabeça? Dá. Mas eu aconselho sempre usar a famosa regra de 3 novamente. A quantidade de voltas a gente calcula pela famosa regra de 3. Ou seja, se em uma volta ele completa em 200 segundos, quantas voltas ele completará em 2.400 segundos, professor? Meio pelos extremos novamente. Em uma volta ele completa 200 segundos. Quantas voltas ele completará em 2.400 segundos? 1 vezes 2.400 e 200 vezes y voltas. Veja que eu chamei de y voltas para não confundir com o x em segundos aqui, tá? Ok, meio pelos extremos fica y vezes 200, que é igual a 2.400 vezes 1. Bem simples, né, gente? 200 vezes y, 200y. 2.400 vezes 1, 2.400. 200 está multiplicando, vem para o segundo membro, dividindo. 2.400 por 200 é a mesma coisa que 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 é equivalente a 12 voltas, galera, tá? Então, qual que vocês marcariam? Letra C, gente. Sempre tá atento às transformações, sempre usar a regra de 3, que é muito importante, tá? E no final vocês sempre vão chegar às respostas corretas, tá? Eu deixo aqui nossas três questões básicas. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galera. Vamos lá. Bola pra frente. Um grande abraço.